tela aqui que eu esqueci. Já. Eu esqueci de ampliar a tela, agora foi. Mesopotâmia. Então a gente aprendeu aí sobre a Mesopotâmia primeiro, né? Sexto ano, revisão, segundo bimestre, capítulo 5 e 6. Isso daí é o conteúdo da prova. Eu não lembro se a prova ela vai ser no dia 30 ou no dia 1º, mas enfim, tem o calendário de provas, daí você olha. Lembrando que você vai pegar essa revisão e você vai fazer um resumo no seu caderno. Não é para destacar a folha, o resumo é para ficar no seu caderno, tá? Tente fazer numa folha que ela não comprometa o restante do conteúdo. Por exemplo, faz numa folha separada que não tenha nada no verso. Porque se eu precisar da sua revisão, aí sim você vai destacar, vai me entregar. Então toma cuidado para não ter nada no verso, ok? Mas deixa no caderno. E lembrando, se esforce, se dedique. Quanto mais você escrever, quanto mais você se dedicar, melhor será o seu resultado e não será necessário você realizar depois uma recuperação dessa prova. Dúvidas até aqui? Então, o capítulo 5 e capítulo 6, o que nós estudamos aí de mais importante? Isso daqui é o conteúdo, tá? Nós vimos já o 7, mas não vai cair. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela significa meso de meio e tames de rio. Então, é uma região que fica entre rios. Isso daí vocês já aprenderam desde o Fundo 1, né? Então, os rios principais que fazem parte da Mesopotâmia, que é uma região lá do Oriente Médio, do continente asiático, hoje, nós conhecemos de países lá, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Assíria, Israel, Afeganistão. Então, essa região da Mesopotâmia, nós temos dois principais rios, que são os rios Tigre e Eufrates. Por favor, não confunda a Mesopotâmia com Crescente Fértil. Então, a Mesopotâmia, rio Tigre e o rio Eufrates. Então, esses dois rios, eles foram muito importantes para a sedentarização de vários povos ali do Oriente Médio, que hoje são esses países que eu acabei de citar para você. Então, as civilizações que se desenvolveram, utilizaram os rios para o saneamento, transporte, produção de alimentos, foram os babilônios, foram os assírios, foram os persas, os fenícios, os hebreus. Então, nós estudamos um pouquinho sobre vários desses povos. Os babilônios. Sobre a Mesopotâmia e os seus povos respectivos, eu vou cobrar aqui os babilônicos. Quem são os babilônios? Os babilônios, nós temos aqui duas características principais deles. Na verdade são três, mas eu vou cobrar duas. Primeiro, a Torre de Babel. Eles construíram a Torre de Babel. Nós encontramos até na Bíblia a Torre de Babel. O objetivo da Torre de Babel era realizar uma construção, tipo um arranha-céu, sabe, um prédio gigantesco, aonde que este prédio chegasse até o céu e ultrapassasse o limite de Deus. Esse era o objetivo do pessoal daquela época. Essa construção, então, não agradou o coração de Deus, porque a intenção deles era se tornar maior que Deus, e Deus destruiu essa construção. E até o presente momento, de acordo com a Bíblia, todos falavam uma única língua. Então imagina, todo mundo falando português. Depois que Deus destruiu essa construção, os povos que estavam ali habitando, eles passaram a sair de lá falando línguas diferentes. Então, se antes falava-se, é só um exemplo, todos portugueses saíram de lá falando italiano, o outro inglês, o outro mandarim, o outro espanhol. Deu para entender, né? Depois, sobre os babilônios, ainda nós temos aí o Código de Hammurabi. Quem foi Hammurabi? Hammurabi foi um rei babilônico. Hammurabi, ele escreveu um conjunto de leis. No Brasil também nós temos um conjunto de leis que nós chamamos de Constituição Federal. É um conjunto de leis com regras e com direitos. O Código de Hammurabi é o mesmo esquema, conjunto de regras com leis e deveres. Dentro do Código de Hammurabi, nós temos uma lei que ficou a lei conhecida como a mais importante para aquela época, que era a Lei de Talião. A Lei de Talião, ela dizia que se alguém te ofendeu, você pode retribuir de acordo com a mesma medida. Então, se alguém te der um tapa, você poderia dar um tapa na pessoa. Se alguém roubou algo teu, você poderia roubar algo dessa pessoa. Se alguém matou um animal seu, você poderia matar o animal da pessoa. Isso é a Lei de Talião, ok?
Hoje nós entendemos que, de acordo até com a Constituição Federal, se você agir com a mesma intensidade com a pessoa que ela te ofendeu, muitas vezes você pode ser preso. Nossa, então não posso mais dar agora que eu como. Então, a lei de talião, hoje nós entendemos que é uma lei ruim, tá? Porque nós não devemos agir da mesma forma que a pessoa faz conosco de forma ruim. Prosseguindo, enfim. Depois, os babilônios também eles acabaram dominando os hebreus, só que sobre os hebreus a gente vai aprender um pouco mais aprofundadamente no próximo capítulo, próxima unidade, próximo grupo. Os hebreus, quem são os hebreus? Os hebreus também encontramos na Bíblia. Os hebreus, eles são os descendentes de Abraão. Então, Abraão, ele foi aí um descendente de Noé. Abraão foi escolhido por Deus para poder povoar a terra. E os filhos de Abraão, eles foram escolhidos como pessoas exclusivas para serem o povo de Deus. Exemplo de pessoas que fazem parte tipo da família de Abraão, que eu tenho certeza que você conhece. O rei Davi, rei Salomão, Moisés. Acho que já tá bom já, né? Então, todos esses fazem parte aí dos hebreus. Os hebreus eles foram dominados pelos babilônios, tá? O filho do Davi lá, tal, o Davi que derrubou o Golias, lembra disso? Tal, derrubou o Golias, tal, enfim. O filho dele começou a fazer muitas coisas erradas e acabou levando os hebreus a uma queda constante e eles foram dominados pelos babilônios. Mas enfim, todas essas histórias sobre os hebreus, que é essa parte que eu vou cobrar na prova, agora que eu vou citar, que é a parte mais importante, é simples. As histórias dos hebreus, rei Davi, Moisés que abriu o mar, o povo passar as 10 pragas, deixa eu ver o que mais aqui. Todas essas histórias aí, tipo, nós encontramos na Bíblia, tá? Então, na Bíblia que nós encontramos a história dos hebreus. É isso que eu vou pedir na prova para vocês. Essa principal fonte histórica para encontrar a história dos hebreus é a Bíblia. Depois nós temos aqui o crescente fértil. O que é o crescente fértil? O crescente fértil é uma região que ela vai desde o continente africano até o continente asiático. Essa região do crescente fértil, ela é aqui do Egito, na África, pegando também o território de Núbia, aqui, e essa região ela vai até o Oriente Médio, lá na Mesopotâmia, aqui. Essa região, ela faz um formato de uma lua. E é por isso que chama crescente fértil, tem o formato de uma lua. E o fértil é por conta dos rios que estão sobre esse território, sobre essa região. Nós temos aí já o rio Tigre e o rio Eufrates da Mesopotâmia. E soma-se a essa região o rio Nilo. Então, o rio Nilo vai ser somado a essa região que é chamada de crescente fértil. Então, o crescente fértil é uma região que vai do Egito até a Mesopotâmia. Essa região ela tem o formato de uma lua, por isso o nome de crescente, e fértil por conta dessa somatória tipo desses 3 rios. Alguma dúvida até aqui? Depois, nós vimos aí sobre os egípcios. Então, o que nós vimos de mais importante sobre os egípcios? Os faraós. Lembrando, os faraós, eles são reencarnações, tá? Então, todo faraó, de acordo com a mitologia egípcia, ele é uma reencarnação, tá? Então, são praticamente deuses na Terra que são reencarnados de um deus principal, ok? Alguma dúvida? Logo, faraó, sendo um deus reencarnado, ele tinha total domínio sobre a sua população. O faraó, quando ele morria, eles acabavam fazendo todo um embalsamento, tipo, todo um processo estético, colocava lá, tipo, várias faixas sobre o corpo dele, passava-se creme sobre o corpo do faraó, colocava ele sobre uma tumba e depois guardava o corpo dele dentro de uma pirâmide. Todo esse processo era para que o corpo do faraó ficasse preservado o máximo possível, para que numa futura reencarnação não tivesse tanta dificuldade para poder ter essa reencarnação do corpo dele.
sendo que o corpo dele estava mantido. A gente viu até um vídeo, né, do Tainan lá que eu mostrei. Ele foi lá no Egito, até a múmia tinha mais cabelo que eu, que estava preservado lá. Vou pegar o creme que eles passaram para passar também. Deixa eu ver o que mais nós vimos sobre as Candaces. Sobre os faraós também. Quando o faraó ele acabava sendo colocado sobre a pirâmide, ele era guardado também com riquezas e com armas, para que numa futura reencarnação ele pudesse, com riquezas, construir um novo império e com armas formar um novo exército. Alguma dúvida? Nós vimos aí sobre as Candaces. Quem eram as Candaces? Se um faraó, possivelmente, ele acabou morrendo sem deixar filhos, homens, para serem herdeiros do trono do Egito, no caso, este faraó, a esposa dele, se ela tivesse algumas características como força, inteligência, persuasão, que é o poder de convencer as outras pessoas a realizarem aquilo que ela quer. Então, se tivesse todas essas características, essa esposa do faraó falecido poderia se tornar faraônica. Só que nós não damos o nome de faraônica, nós damos o nome de Candace. Então, quando essa mulher ela consegue alcançar o topo máximo de domínio, de reinado sobre o Egito, nós damos o nome para ela de Candace. E a maior Candace que dominou o império, não somente egípcio, mas também o reino de Cush, no território da Núbia. Núbia está aqui, ó. O Egito está aqui. Foi a Cleópatra. Então a Cleópatra foi a maior Candace que dominou essa região aí do Crescente Fértil. Alguma dúvida? Pode falar? Não tem essa possibilidade, meu querido, não. Depois a gente tem aqui as pirâmides, que nem já foi citado. Por mais que pareça aí tão bonita, linda, maravilhosa as pirâmides, elas tinham a finalidade de ser um cemitério. Hoje em dia ela serve como atração turística e tudo mais, mas a princípio a construção das pirâmides foram para abrigar os corpos dos faraós. Depois nós temos aí os hieróglifos. O que seriam os hieróglifos? Seriam desenhos para poder fazer representações da cultura e do dia a dia dos egípcios. Então, qual que é a importância dos hieróglifos? Mostrar como que era o dia a dia, a vida, a cultura, a religião, a crença, o pensamento, a ideologia, a ciência, tudo que envolvia o Império Egípcio era representado pelos hieróglifos. Pode falar. Parecido, as pinturas rupestres, parecido. Prosseguindo. Depois, por último, nós temos aqui Núbia e o reino de Cush. Núbia é um território, então, que fica ao sul do Egito, pertinho. É como se o Egito fosse Santo André e Núbia fosse Mauá. Territórios colados, pertinho um do outro. Quem vivia em Núbia, pelos egípcios, eram chamados de Cuxitas. Este território de Núbia, as pessoas que moravam aqui, elas tinham uma tonalidade de pele mais escura, porque eles eram nativos do continente africano. Do Egito, a maior parte dos cidadãos egípcios, eles não são do continente africano, eles vieram do Oriente Médio. Então a tonalidade de pele deles é mais clara. Então é por isso que eles chamavam as pessoas de Núbia de negros. Alguma dúvida até aqui? Existiu um momento que Núbia se tornou tão forte, onde que os cuxitas eles dominaram o território egípcio. Este momento que os cuxitas dominaram o Império Egípcio ficou conhecido como Era dos Faraós Negros. Eles utilizavam uma coroa com duas serpentes, porque essa coroa ela representava o faraó que utilizava a coroa com duas serpentes, representava que ele dominava dois impérios. Uma serpente representava o Império Egípcio e a outra serpente representava o Império de Cush. Alguma dúvida? E lembrando, por conta dessa proximidade territorial, eles acabaram tendo uma troca cultural muito grande, porque ora os egípcios dominaram os cuxitas e ora os cuxitas dominaram os egípcios. Então a troca cultural foi imensa, foi intensa, foi muito forte.
Então, se nós encontramos pirâmides sobre o Império de Kush, nós também encontramos sobre o Império Egípcio. Se nós encontramos faraós sobre o Império Egípcio, encontramos também no reino de Kush. Se nós encontramos, por exemplo, deixa eu ver o que mais aqui, reencarnação, hieróglifos, se bem que lá no Império de Kush os hieróglifos eles eram diferentes. Somente eu acho que é isso que difere um território para o outro. Os Kushitas eles utilizavam letras cursivas, semelhante a que você utiliza no seu caderno. Já os egípcios eles utilizavam hieróglifos. Creio que seja praticamente a única diferença que nós temos entre ambos os impérios. Do restante é praticamente a mesma coisa no que se refere ao dia a dia, à crença e à cultura. Deixa eu falar. Como que era a letra? Cursiva, letra de mão. Desenhos. Ó, por exemplo, estamos na escola, certo? Eu vou fazer aqui, se eu fosse fazer uma pintura hieróglifa do meu dia a dia, eu ia fazer o seguinte: estou aqui na escola, opa, RS, né? Colégio RS. Aí eu ia pegar e desenhar a minha moto aqui. Não sei desenhar a moto. Não sei desenhar a moto. Então era praticamente assim, ó. São desenhos que mostravam o dia a dia. Então aqui no caso, o que é que representa isso daqui? Que eu cheguei 1h no colégio Raios de Sol, colégio RS, cheguei 1h da tarde, porém às 6h eu chego na minha casa. Então isso daqui seria o hieróglifo. Entendeu agora? Finalizando por aqui a revisão, então.